Todos os compostos moleculares são formados através de ligações covalentes, em que nessas ligações existem um equilíbrio entre repulsões e atrações. Repulsão entre cargas do mesmo sinal e atração entre cargas de sinais opostos, ou seja, entre elétrons e núcleos. Nessa ligação, os elétrons estão concentrados no espaço internuclear, quer dizer, entre os dois núcleos. Quando fazemos a junção de todas as ligações da molécula, formamos a estrutura chamada de estrutura de Lewis, que é a estrutura básica que mostra a estrutura desses compostos moleculares. Os compostos moleculares eles não são planares, eles possuem várias formas espaciais, que dependem do número de pares de elétrons que está ao redor de um átomo que é chamado de átomo central, onde todos os outros estão ligados. Por exemplo, quando existem 4 átomos ligados ao átomo central, ele assume uma forma tetraédrica, em que possui ângulos de 109,5 graus entre todas as ligações. Certo? No entanto, existem inúmeras outras formas. Existem 5 geometrias, 5 formas principais para os compostos moleculares. A partir dessas 5 formas é que derivam todas as outras formas geométricas desses compostos. Certo? A primeira delas seria a forma linear, em que o ângulo de ligação, o ângulo formado entre as ligações, são de 180 graus, formando uma linha reta, por isso chamada linear. Segundo, temos a trigonal plana, em que é a formação de um triângulo equilátero plano, com ângulos de 120 graus entre suas ligações, entre seus átomos ligantes. Terceiro, a forma tetraédrica mencionada anteriormente, em que um átomo central está ligado a 4 outros átomos, e nela o ângulo de ligação é de 109,5 graus. 4. Piramidal trigonal, que neste caso temos 2 tipos de posição, posições chamadas de axial e equatorial. Entre as posições equatoriais existem ângulos de 120 graus, entre as axiais um ângulo de 180 e entre a posição axial e equatorial ângulos de 90 graus, então possui ângulos diferentes esse tipo de geometria. Em quinto, temos a forma octaédrica, em que temos 6 átomos ligantes ao átomo central. Certo? E nesse caso, todos os ângulos de ligação, independente de qual seja, é ângulo de 90 graus. O arranjo dos compostos moleculares é determinado através do modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Ele é feito a partir da forma molecular, desenha-se a estrutura de Lewis. A partir da estrutura de Lewis, conta o número total de pares de elétrons ao redor do átomo central, independente de ser par ligante ou não ligante. Em seguida, ordena os pares de elétrons em uma das geometrias para minimizar a repulsão elétron-elétron, contando as ligações múltiplas como apenas um par de ligação. Em seguida é que é feita a determinação da geometria a partir desse número de pares ligantes existente ao redor do átomo central. Temos aqui uma tabela com alguns exemplos de arranjos moleculares possíveis para algumas das 5 principais geometrias, no caso, 3 delas. Quando existem 2 domínios de elétrons, o arranjo deve ser linear, independente se esse domínio é ligante ou não ligante. Um exemplo é o CO2, que tem as suas dois domínios ligantes e possui um arranjo molecular linear. Quando existem 3 domínios de elétrons e os 3 domínios são ligantes, há a formação de um arranjo trigonal plano, exemplo, o BF3. Quando desses 3 domínios, 2 são ligantes e um é não ligante, existe a formação de um arranjo angular, como no NO2. A partir de 4 ligantes, a forma estrutural básica é a tetraédrica. Então, se esses 4 domínios são ligantes, existe o arranjo da geometria tetraédrica. Exemplo, o CH4. Quando dos 4 domínios, 3 são ligantes e um não ligante, iremos ter uma geometria molecular piramidal trigonal, caso do NH3. Quando desses 4 domínios, 2 são ligantes e 2 são não ligantes, passamos a ter uma molécula com geometria angular, é o caso da água. Certo? Então esses são alguns exemplos de como
pode derivar outras formas a partir das 5 principais faladas anteriormente.